um Incobe. Nossa, que maravilhosa experiência. Primeira participação de Incobe, achei maravilhoso a estrutura, né, o encontro, tantas pessoas discutindo, abordando o tema governança da água. Agora, Matheus, não é fácil preparar uma chegada do CEIVAP num Incobe, né? Não, é sempre desafiador. A gente está acostumado a participar do Incobe, já tem alguns anos, né? O João também. E prazer para você ter chegado nesse time agora e conseguir vislumbrar essa história toda que tem, do tamanho e dimensão do Incobe. E para chegar nele são alguns meses de diálogo. A gente tem a oportunidade de estar participando do Fórum Nacional. Então é o local onde se discute a base do Incobe. E daí a gente chega no Incobe também com esse peso do que é o CEIVAP, né, em nível de comitês federais, Sim. Em nível de Brasil e junto dos comitês afluentes também. Então a gente sempre tenta da melhor maneira possível agregar ou fazer a integração. E o nosso stand serve como esse espaço de integração. Então a gente teve um stand que foi CEIVAP, compartilhado com os afluentes também. Então um auditório, né, um mini auditório onde a gente pôde fazer apresentações, tanto o CEIVAP apresentar alguns de seus projetos e algumas coisas que estão, né, em andamento enquanto comitê, e os afluentes também, passando as experiências. Uma coisa que muito orgulha e honra o CEIVAP é o exercício de 20 anos, o aniversário de 20 anos de cobrança, porque isso é uma referência. Tivemos lá com o comitê mais antigo do Brasil, que é do Rio Grande do Sul, olhando para o CEIVAP e falando: vocês são um exemplo para o comitê de bacia. Não só em termos da cobrança, mas em termos da estrutura, da representatividade que tem, né? Do poder e também da referência que é a delegatária, né, a força que tem a AGEVAP, tornando a cobrança uma coisa também referência para todos os atores, porque às vezes alguém levanta e pergunta: mas por que pagar água? Por que a cobrança da água? O recurso arrecadado ser aplicado e resultar em benefício, seja de qualidade como de quantidade, para uma bacia hidrográfica que é essa complexidade, abastece 3 regiões metropolitanas, o maior complexo urbano industrial da América Latina, 30 milhões de habitantes se beneficiando, né, desses esforços, porque a cobrança é uma dificuldade, né, de fazer espalhar essa estratégia tão essencial para um comitê de bacia e uma agência delegatária. É importante o CEIVAP pode levar essa mensagem. Então esse é um dos grandes ganhos que o CEIVAP apresentou lá, mostrando: olha, a cobrança resultando em questões efetivas. Esse eu acho que foi um ponto muito forte que eu percebi, a ansiedade, a vontade de tantos comitês no Brasil que olham o CEIVAP como exemplo disso. Quando a gente fala do primeiro comitê que você citou, é o Comitê dos Sinos, que é Sim, lá do Rio Grande do Sul. Então, meados dos anos 80 foi a primeira experiência no Brasil. E o CEIVAP vem em 2002 para 2003, implanta a cobrança. E daí a gente percebe até os grandes projetos. A gente fala do Protratar, hoje a gente tem falado do Mananciais com os Prismas, a gente fala de um plano, né, um programa e plano de educação ambiental, que daqui a pouco entra em cena com mais projeção, porque vai começar as atividades específicas. Mas simplesmente, na hora que a gente fala de discutir as questões inerentes aos comitês de bacias, a gente percebe boa parte das ausências nesses eventos, no próprio Fórum Nacional, é oriunda às vezes da falta de cobrança que aquele estado ou algum comitê estadual ainda tem, que inibe a participação das pessoas, porque esse recurso, além de financiar os projetos, como a gente fala e sabe, pelo menos na nossa realidade, ele ainda permite que você tenha as pessoas podendo circular e participar de reuniões, participar de eventos feitos em Incobe. Então a cobrança, ela não é o mais importante, mas na hora que você fala que tudo é movido com ações geralmente financeiras, fora o nosso envolvimento pessoal e profissional, a gente coloca a cobrança ali no patamar dos instrumentos de gestão de maior importância. Não é o mais importante, mas está ali no quase que
disputando com os 5 ali que a gente tem, primeiro e segundo lugar de importância. João, vamos ver se você compartilha da mesma impressão que eu tive. Estavam lá 2 ministros, vários governadores, e eu senti falta porque na minha fala eu estava do lado do presidente do PCJ, que é um prefeito municipal. E ele também, na fala dele, ele disse que em outros incóbios, né, nota-se a ausência de prefeitos, de lideranças locais. Isso me chamou muita atenção, o quanto que a pauta da governança da água tem essa capacidade, o INCOB, como um grande evento norteador, aglutinador de lideranças, da classe política inclusive, seria uma oportunidade ímpar, né, desses atores importantíssimos do sistema da governança da água, que é a governança local, os prefeitos, né, seria uma oportunidade muito grande para eles também se integrarem a toda essa conversa dessa importância que a água tem para o Brasil e o mundo inteiro olha esse tema água no Brasil, né? Então me surpreendeu isso de certa forma. Eu vejo essa colocação muito importante por 2 coisas. Primeiro, a gestão municipal ela é curta. Nós temos 20 anos. A gestão municipal tem 4 anos. Aí eu faço um rebote até, né? Talvez nós não estejamos nos comunicando adequadamente com essas entidades públicas, porque nós avançamos na cobrança, no uso dos recursos, no plano de bacias avançando muito. O CEIVAP é também mais uma referência brasileira no plano de bacias, mas nós não avançamos tanto, no meu entendimento, ainda na governança, no sentido de motivar as políticas públicas, municipal, estadual e federal, a nos ouvirem na amplitude que nós precisamos. Porque não existe um fórum de discussão, para meu ver, mais importante, mais específico sobre água, que é o tema da modernidade, junto a mudanças climáticas, né, que seja o grupo de discussão. O CEIVAP tem 11 grupos de discussão, pessoas das mais altos gabaritos discutindo o assunto água. E as políticas públicas não ouvem a expressão, não filtram esse poder de conhecimento gerado ali de forma voluntária, gratuita, para as políticas públicas. Ele não precisa dar dinheiro ao CEIVAP, ele só ouvir as políticas públicas, né? O município vai lá, se quiser que o CEIVAP vai lá discorrer sobre quaisquer assuntos, qualquer município nós vamos do 184 de graça. Então, não estou dizendo que seja a deficiência deles, talvez seja nossa também. É um ponto a nós avançarmos nesse processo. E o que o CEIVAP levou de bom lá, Matheus? De bom. Que a gente apresentou de coisas boas. Eu posso falar pela participação que eu tive no Fala Comitês. Foi a primeira também participação que eu pude fazer. Então, assim, a gente leva o CEIVAP em todas as falas. Eu estava ali especificamente enquanto CEIVAP. Daí a gente pôde falar um pouco do Protratar, um pouco do Mananciais. O tempo é muito curto ali, mas é interessante porque aí a gente vê, o tempo é curto quando a gente quer falar, a gente tem volume de informação, mas ao mesmo tempo é interessante pensar que naquele espaço de 2 dias a gente teve fala de praticamente todos os comitês e outras pessoas mais envolvidas ali, e a gente percebe, cara, é muita coisa para se falar, porque 2 dias, o dia inteiro de trabalho, fracionando em 10 minutos, 8 minutos, dependendo da escala como é que estava ali, ou seja, a gente deu recado, e aí comissão científica, a gente fez parte dela também, então teve oportunidade de entrar numa outra esfera do fórum e do INCOB, que eu não tinha participado ainda. A gente tem a presença do Elias há alguns anos na comissão de apoio, que fica ali no auxílio aos comitês, mas a científica foi a primeira vez. Então, parte da história nossa está contada nesses momentos aí. Então o CEIVAP, além de mostrar 20 anos de experiência e de resultados, ele tem uma importância no Brasil que isso é inegável e é inquestionável, porque vai ter sempre essa importância essas metrópoles não vão se diminuir, elas vão cada vez crescer. Então a nossa importância cada vez vai se consolidar mais. E isso nos dá um efeito de desafio, de desejo de cada vez se aperfeiçoar, né? De forma a fazer a gestão da água de uma forma cada vez mais eficiente. Isso é maravilhoso. Hoje, aqui na reunião do fórum, pudemos abordar isso e trazer essa articulação, porque percebemos que nós somos
28% do território nacional. Abarcamos mais de 2.500 municípios que fazem parte dessa grande teia dos comitês de integração, né? Eu falo dos comitês federais ou interestaduais, logicamente falando também de todos os comitês afluentes estaduais que fazem parte desse grande conjunto de comitês de bacia e que têm pautas em comum que precisam ser dialogadas, porque obviamente se levarmos essas demandas para a ANA, para o Ministério ou para qualquer instância de articulação, levarmos em bloco, né, nós teremos outros resultados do que fazemos esse jogo de forma isolada, porque faz parte o processo de construção de uma base política institucional da governança da água. Né? Porque além das questões operacionais, das questões do foco principal, que é a qualidade e a quantidade da água para o uso, né, de nós brasileiros, nós temos esse grande desafio da questão institucional, política institucional. Nós temos que saber costurar melhor e entendemos, né, porque o INCOB também promoveu isso, reconhecer o tamanho da força que a governança da água deve atingir no cenário brasileiro. Né? Porque nós estamos falando, só para citar regiões metropolitanas, 74 regiões metropolitanas no Brasil. As regiões metropolitanas precisam de um olhar diferenciado sobre como abastecê-las, porque elas são, via de regra, grandes aglomerados de pessoas e indústrias e uma série de coisas, cada vez mais demandante de água, muitas vezes perdulário de água, né? E que apontam para os comitês de bacia e falam, me manda água. Então nós precisamos saber, né, conversar para juntos com as agências metropolitanas também poder estabelecer aí um caminho de melhor governança, que seja uma relação de ganha-ganha. Né? Nós queremos ajudar, mas nos ajude a ajudar vocês. Isso. E quando a gente fala desse papel, né, de que um depende do outro, então a gente fala, né, região metropolitana dependendo da água, o comitê de bacia ali trabalhando, observando aquele cenário, é um sistema, né, tem que se retroalimentar. E hoje, acho que um ponto interessante que eu percebo é que o CEIVAP, daí falando especificamente dele, porque quando a gente fala da realidade brasileira, é um descompasso muito grande. O Fórum Nacional me mostrou isso na hora que eu cheguei nele, comecei a conhecer a realidade só na fala dos comitês, né? Na presença ali. E depois algumas cidades que a gente foi também, que foram os palcos de reunião, a gente percebe como existe uma diferença. E hoje a gente tem uma vantagem, o João fala em outro momento, né, dessa nossa conversa, que a gente não está ali para competir, para disputar com ninguém, a gente quer ser modelo, mas a gente tem também referências interessantes de outros comitês, quando a gente olha algumas experiências pontuais, então é uma soma. Mas hoje eu percebo que o CEIVAP ele chegou num nível de amadurecimento da parte técnica, da parte, até digo institucional mesmo, de todo o arranjo que a gente tem das reuniões e da parte dos instrumentos de gestão, caminhando agora no enquadramento, que é aí para a gente coroar tudo que é necessário diante da 9433, e a gente fazer esse trabalho político. Então a gente consegue enxergar outras demandas ou chegar mais próximo delas, coisa que a gente não conseguia ou não fazia muito há uns anos atrás, porque a gente estava muito envolvido e muito, né, friamente falando, mas na parte muito técnica. E ela é muito maçante e muito fria, de certa forma. Você prepara um material bom para que ele seja usado de diversas maneiras. Mas a hora que você está trabalhando nele, você fica meio que preso ali, muito focado. E exige. O plano de bacia exigiu muito isso da gente. Então a gente ficou alguns anos elaborando o plano. E agora a gente consegue essa certa liberdade, se eu puder dizer assim, da gente chegar junto da sociedade, aí com oficinas, com essa conversa mais próxima, procurar essa veia da política municipal e trazê-la junto de nós. Então é bem interessante. E hoje, é o que eu digo e repito, o CEIVAP tem condição e consegue acompanhar mais esse rito, esse ritual, essas conversas. Por isso que a gente tem se articulado legal dentro do Fórum Nacional, uma participação, né, com essa veia mais do diálogo, da conversa
dentro do INCOB e outras coisas mais que a gente já veio conversando hoje aqui. Essa possibilidade de uma ida a Brasília, conversar dentro de Câmara dos Deputados, dentro de gabinete de ministro. João já puxou uma conversa dessa muito boa lá com o ministro do Desenvolvimento Regional. Então, tudo isso é caminho novo para o CEIVAP. A gente olha lá o São Francisco. Ele é muito bom nisso, articulação, né? Sim. O presidente Edivaldo, ele é espetacular em comunicação. E ele acho que ele entra em qualquer ministério lá, é só abrir a porta. E o CEIVAP é tão grande quanto São Francisco, ou talvez mais. O CEIVAP Paraíba do Sul, que eu falo, a Bacia do Paraíba do Sul é tão grande, tão importante, que nós podemos fazer isso também, mas não fizemos ainda. Então a gente traz também desafios de lá para cá, né? A gente vê a pujança de alguns expoentes, né? Que são projetados lá no INCOB e nós somos expoentes já, porque temos 20 anos de experiência, né? Aí falando, né? Experiência é boa, né? A renovação é boa, mas a experiência é boa, o cabelo branco é bom, né? É bom. Então você falou de Juiz de Fora, falar de Campos também, falar da minha cidade também, né? Mas só um toque. Mas é importante essa consciência, Matheus, de que nós temos potencial para irmos em qualquer espaço democrático de política pública e abrir a porta e ser bem aceito e ser bem considerado. Nós precisamos trabalhar mais isso. Então talvez seja a mensagem principal, que eu acho que foi falado por todos aqui, né? O Manara começou falando isso, a mensagem principal da gente é articular mais com os municípios, articular mais com o poder público lá de Brasília, porque é de lá que nascem as grandes movimentações. Nós temos no plano de bacia 830 milhões de recursos que vêm fora da cobrança. Você vê, é muito maior o recurso que vem de fora, então nós precisamos trabalhar esse tema e eu acho que agora, né, com essa modelagem da diretoria do CEIVAP de mesmo atacar diversas frentes de contato, né? E então eu acho que é o momento da gente trabalhar esses temas aí acima de nós. E isso é um comitê de integração, né? Ouvir a todos, compartilhar o que está evoluindo, o que não está, e em meio a isso todos os desafios, como por exemplo esse, né, de estabelecer todas as ações do Protratado, mananciais, agora esse desafio do enquadramento. O enquadramento vai precisar de ter essa linguagem de mais proximidade com esses atores locais. Pede isso, né? Pede isso. É importantíssimo, porque aí o enquadramento, tudo que é feito no comitê, o que acontece no comitê, reverbera e repercute na sociedade como um todo. Não tem como fugir disso. Nosso trabalho é para a sociedade e para o ambiente. Mas quando a gente pensa no enquadramento, o envolvimento é diferente. Porque você montou o plano de bacia, aprovou, ele está lá, nós temos a nossa sequência de trabalho em cima dele e todo mundo que se utilizar dele, prefeituras, o Estado, até a União, também o plano está ali. Agora o enquadramento é um pacto. Você tem que conversar, você tem que ajustar, você tem que fazer os atores menos envolvidos, mas que dependem das águas e que impactam as águas, eles precisam entender que linguagem é essa, que trabalho é esse, para ele se adequar, para ele andar no mesmo compasso que o enquadramento pede, que o comitê sabe, né? Porque a gente, por excelência, precisa saber muito bem o que é isso e como é que acontece. Agora, os outros parceiros e os outros envolvidos é que precisam entrar na nossa sintonia, e aí é o que o Marcelo fala, é um discurso, é a linguagem para chegar em cada um. Sociedade civil, né, os consumidores de água normais, os habitantes das cidades ou do campo, mas também chegar nos usuários de recursos hídricos, e aí você vai ter vários estratos ali, você tem a indústria, você tem a agricultura, você vai ter também as companhias de saneamento, então tem todo esse contexto, e a nossa linguagem, o nosso trabalho tem que atingir cada um deles, porque senão o enquadramento fica igual a gente já tem em alguns casos, fica na legislação, mas a gente não vê acontecer na realidade, e o trabalho é aquele, né? Propor algo que seja possível de se realizar ou ficar o mais próximo dele. Essa é a linha que separa a gente do bom e do mau trabalho. Tem que ficar para melhor, para ruim também próximo, mas tá ruim não, tem que ficar igual ou até melhor se possível. Você falou uma coisa, não deixar a ponta solta.
olhar para baixo, tem que olhar para cima para avançar, mas não deixar a ponta solta, olhar para baixo, olhar para a nossa bacia. O plano nos mostrou isso, né, que era um plano integrado, um plano só, depois foi o próprio plano já criou tentáculos com os comitês afluentes e foi um avanço extraordinário. Nós temos outra ação muito boa também, que percorre toda a bacia, olhando para essas pontas soltas, que são os 184 municípios, que nós damos oportunidade através do Protratar, todos eles participaram desse processo de gestão de melhoria das suas águas. Também com esse Protratar foi um exercício muito bom de que como a resposta desses municípios perante esse assunto. A gente oferece o produto, oferece o recurso, oferece as ações, os projetos, mas a gente não consegue ainda 100% de adesão. É um desafio a mais para nós expandirmos essa coisa. Se bem que a questão saneamento hoje ganhou uma outra amplitude, uma outra roupagem, né? Mas nós não vamos desviar o foco disso. E aliado a isso, a essa não alcançar os 100% dessas pontas soltas, nós também foi duas coisas que foram projetadas agora recentemente. Uma foi o plano de educação ambiental terminado, ele foi entregue, ele precisa ser exercitado, colocado em prática, né? Ele precisa ser muito bem feito, e esse plano de educação ambiental eu acho que vai ser outra reunião dessa estrutura menor, mas que vai servir de base para a alavancagem de outras coisas mais. E outra coisa que eu sou apaixonado por essa parte que foi criado lá no GT Vazões, um dos grupos do CEIVAP, né, que é o PGR. O CEIVAP como primeira bacia a oferecer, né, logicamente que numa escala né, regional, pela dimensão, pelo tamanho da bacia, mas já um instrumento norteador, né, para que os comitês afluentes, os municípios possam, né, utilizar disso e desenvolver e aprimorar esse instrumento que é essencial, porque nós estamos falando de salvaguarda da vida das pessoas, né, da questão de grandes impactos, seja por crise hídrica, por falta de abastecimento ou por enchentes, escorregamentos, incêndios. Então, é um plano de contingência muito necessário para que a região se prepare, né, seja uma região cada vez mais resiliente, uma bacia hidrográfica resiliente diante das mudanças climáticas. Então, tanto é que nós vamos promover em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, um encontro regional do ICLEI e o Plano de Gerenciamento de Risco do CEIVAP vai ter um momento para apresentar isso no encontro regional do ICLEI, que é uma entidade, né, vinculada aí à ONU, que promove as ações locais de adaptação às mudanças climáticas, e o CEIVAP vai ter esse espaço de apresentar o seu plano de gerenciamento de risco, o primeiro plano do Brasil de uma bacia hidrográfica. Temos muito trabalho para 2024, né, esses desafios aí, e assim, eu acho que, né, foi essa discussão toda e essa percepção trazida do INCOB, os desafios que fizemos assentar, né, como plano de trabalho nosso. Então nós vamos ter aí um 2024 muito rico, muito desafiador, e o mais importante é contar com uma diretoria como essa. Então para mim é uma honra poder servir ao CEIVAP, servir à bacia do Paraíba do Sul, ao lado de Matheus e João, porque esse time e o time da GEVAP, né? Porque sem esse grupo, né, de excelência técnica não seríamos ninguém, não conseguiríamos dar um passo para frente, né? Então a GEVAP também agradecer muito o empenho de todo o time da GEVAP para tornar, a gente vai tendo essas ideias e vamos ter essas provocações e tem que estar lá o time para. Então é um prazer enorme assumir esses desafios aí ao lado de vocês. Quando a gente pensa nessa história do comitê e desse trabalho todo nosso, toda a fala é recorrente de representantes de comitê, que é um trabalho voluntário. Então, como você falou, a gente se dá ali, a gente né, encara esse desafio não só pelo compromisso pessoal, profissional, mas é um compromisso de vida ali pela família, pela bacia hidrográfica como um todo, pela população
toda que está ali. Então é uma missão que a gente ou recebe de alguém, ou então se aventura a se candidatar e participar do comitê. Então também é uma honra estar do lado de vocês. João, extremamente experiente, já há algum tempo que a gente se conhece de Ceivap. Manara chegando agora, como eu falei, mas chegou bem e é uma figura aí que está muito envolvida, então está literalmente, né, sentou na cadeira ali, compartilhando com a gente essas ideias, os desafios, as provocações, as inquietações, e daí a gente reforça mais uma vez a importância mesmo desse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo, o comitê como um todo, não é só a diretoria, porque tudo que a gente pensa, trabalha, passa pela plenária, passa pela Câmara Técnica, GTs também. E daí a gente, não, como eu falei, a gente não está pronto. O comitê todo dia é uma coisa nova e isso é que é interessante, isso que nos movimenta e faz a gente estar sempre querendo alcançar os degraus mais altos e vamos subindo essa escada, porque, não sei, eu acho que não tem limite, o comitê não tem limite. A gente pode alcançar coisas até que a gente ainda não vislumbrou. Espero que sejam coisas boas. Os desafios complexos a gente já viu, escassez, os problemas também de enchente, das cheias, mas a gente quer os desafios bons mesmo de minimamente levar nossa mensagem e conseguir enraizar as ideias de comitê de Mas há pedras no caminho. Tem, sempre tem. Com certeza. Mas não há limite mesmo, Manara, porque essa agenda azul, a água, é um dinamismo, né? As coisas elas se atropelam todo dia, mas isso é bacana. O ser humano ele só cresce quando ele se autodesafia, né? Chega todo dia de manhã, o que eu vou fazer hoje, né? Melhor do que ontem. Então eu devo confessar uma coisa, né? Já tinha confabulado com o Matheus que o sonho era participar da diretoria da GEVAP, do Ceivap. Né? Nós já vimos conversando sobre isso. Eu consegui participar da diretoria passada e aí continuamos confabulando com ele durante todo o período passado e tive a oportunidade e a honra, né, de conhecer você e ver esse dinamismo que você trouxe para essa parte agora do Ceivap, que é uma parte, né, de um todo, e o dinamismo de todos nós juntos. E o Matheus conseguiu, você vê como é que Deus confabula com as coisas, nós conversando particularmente, e aí Minas Gerais confabulou lá, como é que se uniu lá e trouxe, né, o Matheus de novo aqui, essa construção. Isso deu uma riqueza, né, que junta todos os atores, a delegatária, né, toda a equipe de técnicos que nos assessora. Nós temos também hoje no Ceivap, né, o órgão gestor da ANA, que é uma entidade, né, eu acho que é a maior entidade técnica do Brasil, em termos de recursos hídricos, né, mas responsável por toda a estrutura brasileira de recursos hídricos, ao nosso lado, construindo o plano de bacia conosco, né, e todas as outras entidades que nós participamos, principalmente essa diversidade do Ceivap também, né, de 3 estados, 7 comitês, com interesses e visibilidade diferentes. Isso. Como é que a diretoria vai administrar? Nós estamos aqui em 3 estados. Como é que nós vamos administrar isso, né, Manara? O desafio é grande, mas a honra é maior ainda. Muito bom. E vamos continuar nesses bate-papos, mas certeza. O próximo tem que ter um cafezinho com pão de queijo mineiro, não é? Porque a conversa, a prosa é boa e tem que ter um cafezinho bom. Isso aí. Valeu. Obrigado.